Você está sincronizando na Udesfera. Eu sou a Ritinha, a host, E eu sou o Lia Mota, o seu co-host. e hoje a gente vai fazer uma review aí do primeiro episódio da segunda temporada, estreia de Companion da Belinda, né? Sim, sim. Temporada que está muito perigosa, né? Porque a gente não sabe, o futuro da série está bem certo. Mas pelo menos a gente sabe que algumas coisas estão certas. Essa temporada está sendo muito legal por enquanto. Sim, a Belinda estreou muito bem, né? Foi um episódio até bem legal. Você pode começar aí falando seus pontos, Lemota. Mano, o Alan é escroto, né? Sim, né? Ele já chega meio que impondo ali o negócio. Gosto muito do T-Dave. O T-Davis é muito óbvio às vezes, né? Porque tipo, já no começo ele já coloca umas frases já mostrando que o Alan é controlador. Tipo, a Belinda rasgando o papel e fala, não faz assim. E ela rasga o papel e tipo, ele fica puto com isso. Já deixa indício que ele é um cara controlador, tá ligado? Sim, já mostra um clima estranho entre eles, né? Então você já fica meio assim, tem um salto de tempo e tal. Mas qual foi a tua opinião sobre a Belinda? Eu gostei muito dela. Eu gostei muito, assim, achei, né? Ela tem uma vibezinha meio Bill na questão das perguntas e de questionar Hum, o doutor. Só que ela é mais, vamos dizer, um pouco mais áspera do que a Bill. ela tem uma vibe meio Marta, né? Ela tinha muita curiosidade. Aqui ela é muito certa do que ela quer e ela não quer se render a isso das aventuras, né? Assim, o que eu acho. Além de ela me trouxe muito uma vibe Bill ali quando ela tava na universidade, depois eu não senti tanto. Mas eu acho que ela ainda tem uma vibe meio Bill. Senti algo bem Marta, assim, porque ela é escrita pelo T. Davis, né? Então ela traz uma vibe bem Marta. Só que, claramente, o que o pessoal tá comparando é que ela é bem uma Tigan 2. Ainda mais pela essência da personagem, né? Esse plot dela querer voltar pra casa. Além de ela ser uma personagem que taca mais na lata pro doutor, principalmente o final, né? E no final ela fala um monte de coisa pro doutor assim, falando como ele é perigoso e tal. Era um bagulho que a própria Tiga falava. Eu tinha medo da companhia por causa disso, porque eu não gosto da Tiga. Eu acho a Tiga uma companhia bem chata de se acompanhar. Entretanto, a forma como a Belinda tá sendo escrita me deixou bastante interessado. Tem uma coisa, né, nesse episódio, né, Mota, que apareceu aquela senhora lá, aquela velha, né, que sempre apareceu ali nos episódios da Ruby, É, né? a senhora Flores. Então, acho que esse mistério ao redor dela tá ficando meio chato, né? Eu acho que tá se estendendo muito, a gente vai pensar que é algo muito grande, mas na verdade o T-Davis ele vai reverter isso, ele pode acabar sendo uma coisa bem sem graça. E sinceramente, eu tô achando chato isso já. Ó, o T. Davis já falou em One The List, né? E essa temporada agora é o mistério da Senhora Fortes. E a primeira temporada foi o mistério da Susan Twist. Dessa vez ele quer trabalhar a Senhora Fortes. Então, mano, na minha opinião, eu tô achando bem maneiro. É uma personagem que eu achei interessante porque ela tem esse fato de quebrar a quarta parede, né? E nessa episódio específico, ela teve uma quebra de quarta parede muito estranho. E eu queria comentar contigo o que tu acha. Que, tipo, ela literalmente quebra a quarta parede quando ela vê o doutor. Ela olha o doutor, tá ligado? Ela fala, vocês não me viram aqui. E ela sai. E um bagulho. Ela era vizinha da Ruby. Só que agora ela tá sendo vizinha da Belinda. Isso é uma coincidência? Porque eu acho que as companhias não são vizinhas uma da outra. O que você acha disso, Ritinho? Então, eu fiquei pensando se era algo por conta do tempo, né? Porque no episódio tem aquele negócio da ruptura do tempo, mas depois eu pensei que talvez não, porque foi antes da ruptura do tempo. Então é algo bem confuso na história Um dessa mulher. bagulho. Meio que a gente pode falar misturado, né? Mas, tipo, sobre o final, né? Talvez a Senhora Flores tem alguma coisa a ver com a destruição da Terra, né? Que a gente, novamente, o T. Davis ama destruir o Possivelmente. mundo, né? E dessa vez ele destruiu, parece que definitivamente, o planeta Terra. Sim, né? A gente vê lá no final a Torre Eiffel, o carro, um monte de coisa vindo. E eles não conseguem voltar, porque provavelmente não tem terra, né? Sim. Me lembrou, sabe o que me lembrou? Tá ligado? A quarta temporada, quando o Doutor e a Dona voltam pra Terra e a Terra só some do canto. Então, é uma vibe meio daquela, tá ligado? Sim, sim. Só que é um bagulho estranho, porque, tipo, primeiro tem aquele plano aberto que tá o Doutor e a Belinda olhando pro espaço, tá ligado? E não tem nada ali. Aí, de repente, começa a aparecer os objetos, tá ligado? Como se eles tivessem sido teletransportados pra ali. Pelo menos foi a vibe que me passou. Até porque a Torre Eiffel não fica perto da Estátua da Liberdade, né? Então, mas eu fiquei pensando ainda nessa coisa da fratura do tempo. Eles tinham acabado de sair dessa anomalia temporal. Será
É um bagulho sobre essa fatura do tempo. Eles não compartilham nenhuma memória entre eles, não, né? Uma coisa assim. Acho que não. Não que eu tenha Porque tem um percebido. bagulho muito esquisito. Tem um bagulho muito esquisito nesse episódio, que é a Belinda, quando ela vê a Tardes, ela já fala o nome Tardes. Eu assisti esse episódio 2 vezes. Em nenhum momento o doutor fala Tardes, tá ligado? Com a Belinda, ou apresenta a Tardes em si, pelo menos em cena. O que tu acha disso? Então, né? Então, eu ainda fico pensando se a pessoa que ele encontrou antes é realmente uma ancestral dela do futuro. Porque ele reconhece ela, né? Sim, Da temporada passada, ele reconhece o rosto dela. Inclusive, ele fala pra ela, falou, ó, essa aqui é sua ancestral. Então, e ele foi dito pra ele sobre essa tal Belinda. Ele sabia da existência dela, né? A gente vê no começo do episódio, ele procurando ela. não, é que o bagulho que ele falou, o doutor. Ele falou que ele foi mandado por alguém. Ele falou que Sim, ele falou sobre ela. Quem é ele, tá ligado? É que nem aquele que espera de novo, tá ligado? O T. Davis tá criando meio que um terceiro mistério na temporada, além da Senhora Flores. Quem é esse tal de ele, tá ligado? E falou da Belinda pro doutor. quem garante que ela já não sabe, porque ela não fica tão surpresa quando ela vê o doutor fazendo as coisas e tal. Ela já sabe o nome da tarde e ela já saca de cara que ele é muito perigoso, que tá ali ao redor dele é muito perigoso. Então ela não se deixa seduzir né, pelo prazer das aventuras. Tu tá dizendo, Nitinha, que a Belinda tá metendo o infiltrado na Tardes? Ela sabe de tudo do doutor e vai meter uma traição depois? Não sei, talvez ela esteja fazendo um gaslight aí com o doutor, fingindo que ela não conhece nada dele, mas jogando ali É, umas indiretas. pelo contexto do episódio, eu tinha interpretado que, tipo, primeiro ela é sequestrada, né, pelos robôs, tipo, aí o gatinho lá é morto, tá ligado? E, tipo, um monte de coisa estranha acontecendo. Então, tipo, na minha cabeça ela só tava aceitando as coisas e nessa altura do campeonato ela só aceitou o doutor é esquisito mesmo. Eu não sei, não sei. Porque, né, ela sabia o nome da tarde, né? Tem isso. É, essa foi a coisa mais estranha que eu ouvi um pessoal comentando também. Tipo, do nada ela fala, então essa aqui é a sua tarde, tá ligado? Como ela reconhecesse que é uma tarde. Isso não é uma coisa exclusiva, tá ligado? Não é como só os seus senhores do tempo soubessem com a tarde. O Capitão Jack, ele fala sobre tardes, alguns personagens da clássica também. Então, tipo, algumas pessoas sabem como a tarde, tá ligado? Mas, tipo, por um humano, assim, falar do nada, é muito estranho. É, porque até onde a gente sabe, ela é só uma enfermeira normal. Por que ela saberia da tarde? Ela pode saber do doutor, da existência do doutor. Isso não seria estranho, mas saber o nome da tarde, você tem que ter uma proximidade ali com alguém que tenha tarde. Sim. É. Eu gostei bastante da Companion. Tô gostando, tô bastante curioso. A temporada me voltou a me hypar um pouquinho. Assim, eu tava bem hypado pra essa temporada, tá ligado? Não tava com muito hype. Esse primeiro episódio, eu acho que ele foi uma ótima porta de entrada em comparação que foi Space Babies, tá ligado? Ele foi um ótimo acerto, assim. A temporada já começou com, sei lá, nota 8, tá ligado? Olha, Mota, eu acho que é até bom que você tenha gostado da Belinda, porque você ainda não viu o Endor, né? Então, essa atriz, ela tá na série do Endor. Não, mas eu assisti Endo. Só não tô Não lembrando dela. assistindo? Olha, Assisti lembra Endo. das Eu amo Rebels? Endo. Ela faz que personagem? Ela é uma das Rebels lá que tá com a outra loirinha que ajuda o Endor. Ah, tô ligado. É que esse plot aí eu gosto mais da parte Prison Break da parte de Endo, tá ligado? Aquela vibe é muito maneira aquela frequência. Então, mas voltando aqui, né? Sim, sim, sim. Ah, Ritinha, que um bagulho. O que tu achou do 15º nesse episódio? Ele não tá tão diferente assim, né? É, ele tá a mesma fita do Joy to the World, tá ligado? Ele parece um pouco mais vulnerável, na minha opinião, assim, mas ele não mudou muita coisa. Mas, tipo, é porque, aparentemente, quando o Steve Moffat escreve, esse 15º, o 15º é um pouco mais ácido, não sei se teve essa impressão. Enquanto é o Sim. T. Davis escrevendo mesmo, ele parece um pouco mais passivo, assim, tá ligado? As situações, e, tipo, ele parece se desculpar mais, falar, ser um pouco mais compreensível em alguns momentos. Uma coisa que me pegou muito é a cena que ele chora, tá ligado? Foi uma das cenas
o 15º parece que chora todo episódio, tá ligado? Mas nesse episódio em si, o choro dele fez sentido, que é por causa da Sasha 55, né? Que pelo jeito foi uma espécie de Anitta pra ele, porque a Anitta, né, ficou um ano com o 15º e a Sasha 55 ficou 6 meses ali com a relação com o doutor, conversando com ele, vendo por ali. Então parece que marcou bastante o doutor, apesar de a gente não ver essa relação em cena. Sim, né? A gente vê mais pelas reações dele, né? Que foi alguém que marcou, que ele sente essa perda, né? Sim. Uma coisa que eu acho muito maluco, Lhamota, né? É que ela é levada justamente porque o Alan comprou ali uma estrela para dar o nome dela. E isso é uma prática muito estranha, né? Eu sempre achei muito estranho você comprar uma estrela para dar um nome a ela. Porque tipo, uma estrela é um negócio que tá no céu. Como você dá dinheiro para alguém para nomear uma coisa que tá no céu? Não é de Eu fiquei ninguém. achando Como estranho. assim? Isso é possível mesmo na vida real? Você pode comprar uma estrela? Pode, aí tu pode nomear. Credo. Pô, eu quero dar um nome Não, meu nome pra uma estrela agora. ele é morta. Não é muito caro. Minha moto está. Credo. Mas é uma prática muito estranha, né? E como que eles sabem que é o Qual nome é a da estrela estrela, que né? deram lá na Aí Terra? ele fala, né, a distância. Ele fala a distância no começo do episódio. Mas, mano, o episódio do Alan, o T. Davis tem algum problema com pessoas com nome A, né? Alan, Ada. O Ada é um chato e o Alan é um escroto, velho. Sei lá, achei muito esquisito. Personagem paia, né? O Alan, personagem paia, ele humano, assim. Eu achei que ele ia ser só um maluco assim do início, mas não sei, não se Ia dá pra sumir, né? depois. Depois ele tem importância no plot. E assim, primeiro, já puxando pro gerador aí. Mano, eu achei o design muito maneiro do gerador aí, que depois a gente descobre que é gerador AL. Que, mano, é meio. Parece tipo um cara, né? Com a cara meio fechada, assim, com a sobrancelha mais levantada, um bigodinho. Então, assim, uma vibe meio Darth Vader, assim, não sei se tu sentiu isso, ele tinha E é muito um o design. Anakin, né? Quando ele tá queimado ali pelas larvas, com a sua metade É. do corpo. Não, a versão dele robô, tipo, o Alan, assim, robô, me lembrou uma coisa que teria na Era Tiberon. Não sei se tu sentiu essa vibe também. Me lembrou um pouco a maquiagem da Era Tiberon. Sim, sim, pior que lembra muito. Lembra muito. Também senti um pouco essa vibe. Me trouxe um pouco essa vibe bem Era Tiberon. Tipo, eu achei legal o personagem. Ele não tem frases cringes, o T. Davis quando escreve vilões, às vezes. Dependendo, tipo, tem um episódio mais filler, como é um pouco o caso desse aqui, apesar de ser um episódio de introdução. O T. Davis acaba fazendo uns negócios meio cringe, assim. Não, ele faz um bagulho meio cringe depois com o vilão, assim, mais pro final. Mas, tipo, eu achei as frases dele interessantes, os objetivos. Um bagulho, tipo, lá no começo, não sei se tu também achou isso interessante, aquele negócio que eu achei que ia ter mais no episódio. Da nona palavra dos robôs, né? Que os robôs não conseguem analisar a nona palavra. Coisa que teria um pouco mais disso, que eu achei um corte bem interessante, assim. Uma estrutura de roteiro. Sim, é por conta do cérebro dele, né? Ele tá com tanta dor ali, ele não aguenta aquilo, então ele só consegue assimilar as nove palavras, a cada 9 palavras. Né? A nona É, ele não entende. ele assimila 8. Mano, eu achei bem interessante esse plot. Os robôs. Tu achou Sim, dos robôs que tinha? eu gostei muito da vibe. Me lembrou aquela animação dos robôs. Né? O design deles ficou muito nessa vibe. Qual a animação dos robôs? O robôs? Robôs, é. Aquele lá com o grande Salvador, coisa assim? Sim. Me lembrou Esse muito negócio aí. o design deles, não sei, o jeito que eles se movem, o jeito que eles são. Sabe o Não que sei. me lembrou? Tá ligado aqueles robô emoji da 10ª temporada? Lembro, sei. E tá ligado aquele robô que o narrador meio que vira uma cabeça? Sim. É a fusão desses dois, na minha opinião. É É tipo. um pouco, pior que é um pouco. Me lembra uma fusão desses dois. E aí tem até um bagulho que lembra um Pokémon, que é um negócio meio expressivo, né? Meio digitalzinho assim, coração, algumas coisas assim. Eu achei bem maneiro. Eu queria ter visto um pouco mais desses robôs no episódio. Acho que não daria tempo, porque o episódio tem um ritmozinho muito bom. Ele tem um desenvolvimento muito bom, mas eu gostaria de ter visto um pouco mais da revolução dos robôs em si e também dos rebeldes. Eu senti que os rebeldes não foram tão focados em certo momento. Eles são uma parte interessante do episódio. É porque o grande momento dos rebeldes é na parte ali do sacrifício, né? Quando eles É, vão ali brigar contra os robôs e tal, e aí até morre a Sasha 55. E aí esse é meio que o grande momento deles, e depois eles
eles ficam mais de escanteio. Eu gostei da personagem da Sasha, que durou, ela durou bem rapidinha. Ela tem umas frasezinhas legais ali, parece que ela tinha uma relação legal com o doutor. E ela morre, vibe dela. Uma coisa, esse episódio foi um episódio que na temporada passada, não, na nossa review no Joy to the World, eu falei que achei que teria Scar nessa temporada, porque, mano, o design desse planeta é muito parecido com o Scar, o design do planeta Berlinda. Só que não era Scar, tá ligado? E é isso, mais uma vez enxerrou uma teoria. Sim, mas pô, foi legal. Que bom que não foi pra pior, assim, que a gente errou. Sim. Então, o doutor ali, ele percebe que o gerador de ar, né, que querem fazer com que se case com a Belinda, ele tem o mesmo papel, né, o mesmo registro ali de estrela que a Belinda, né? Então ele percebe que tem ali uma ruptura no tempo, uma fratura no tempo, né? Tu tá falando da cena que ele meio que junta, né? Que a Não, Belinda quando vai ele juntar o. percebe. Sim. Não, tá. Sim. Obrigado. Então, né, o doutor percebe que quando ele estava tentando seguir ali a Belinda, né, quando os robôs sequestraram ela, eles sentiram meio que uma anomalia, assim, o tempo voltando levemente. E aí teve ali uma ruptura no tempo por conta disso. E o doutor chegou 6 meses antes da Belinda, então ele ficou lá 6 meses se preparando no planeta para a chegada dela e fazer todo É, aquele momento ali de sacrifício com os rebeldes, para que eles pudessem acabar com essa revolução dos robôs, né? O povo estava sendo escravizado praticamente, né? Para que o povo pudesse ser livre. sim. Só não foi mais com o Alan, né? Que o Alan voltou 10 anos, foi isso? Não, né? Porque quando os robôs estão levando ela fala assim: ah, mas foi minha Não, culpa, foi o Alan. Foi não. o Alan que Não fez entendeu, isso, pode Ritinha. buscar ele. O que tu Tu falou? falou que o doutor voltou 6 meses. Falou que o Alan voltou mais, né? Que voltou 10 anos. Isso. Sim. Então, é que eu não entendi muito sobre a fratura do tempo. Eu sei que o T. Davis usa às vezes esse recurso narrativo, tá ligado? Mas ficou um pouco obscuro pra mim, tipo, eu não entendi se Belinda é um planeta do futuro, no caso, né? Não. Ele é um. Não entendi, Como é que não. eles. É verdade, né? Tem esse negócio. Como é que eles descobriram o negócio da Belinda, tá ligado? Os robôs? Isso é um mistério que até o próprio doutor fala, né? É isso que eu te falei. Como é que eles descobriram que alguém nomeou uma estrela com esse nome? Temos 4 mistérios. Provavelmente tem alguma deles que deve ter a mesma solução, tá ligado? Que é a Senhora Flores, a descrição da Terra. Quem é a pessoa que falou do doutor, né? Da Belinda pro doutor, né? E a, esse negócio do certificado da Belinda. Talvez dá para ser os 4, né? A mesma solução. Tudo foi a Senhora Flores. Talvez. Talvez seja isso. Mas, mano, um pouco mais sobre o episódio, né? Ele é uma mistura de The Girl The Fireplace com Smith Jones, né? Sim. Tem o mesmo negócio da estrela, né? Que tem lá no episódio da Madame de Pompadour. E ele tem essa vibe meio Smith Jones, que a Belinda foi sequestrada, como é a Marta pelo Judum, de certa forma. E tem essa relação sendo construída. Eu gostei bastante, mano, disso aí. Eu acho muito legal os momentos em que ela tá ali cuidando das pessoas, né? Tá nesse gesto de ver as pessoas em sofrimento, tentar ajudar. Ela tentando se sacrificar, né, por aquele povo, porque ela se sente culpada pelo que aconteceu. Sim. E você veja que curioso, Mota. O vilão desse episódio é um homem loiro gamer. Não sei onde tu quer Especificamente. chegar. Não sei, eu só achei isso muito engraçado. O loiro gamer é o vilão do episódio. É, eu não colocaria a palavra gamer junto, assim, tá ligado? Pensando muito. Pensaria mais o homem branco, hétero, controlador, porque eu não quero mexer com a comunidade game agora, tá ligado? Porque é uma comunidade Não, meio não tô perigosa xingando a aí. comunidade gamer, eu só achei Ritinha, engraçado. cuidado, Ritinha, não, cuidado, Ritinha. Esse ponto vermelho aí na tua cabeça, Ritinha. Fica quieto, fica quieto. Não! Meu Deus, Muda de ai, assunto, muda de assunto. ai, meu braço, ai! Ai, tia, tu não devia estar mexendo com eles. Não, mas é.
Nossa, então, eu acho que esse negócio de jogar videogame é muito mais pra dar ênfase ao fato dele ser um cara controlador, né? Ser um cara tóxico assim. E dele se deixar levar facilmente, né? Pela vibe daquele planeta. Tipo, aqui parece um videogame, então eu vou controlar os robôs, eu vou controlar as pessoas, quem não Vou matar as obedecer, eu vou pessoas. matar. O cara é doente, mano. Ele não vê ali como pessoas, né? Como um planeta de verdade. Ele vê ali como uma brincadeira que ele pode controlar tudo, que ele pode fazer o que ele quiser, que ele pode trazer quem ele quiser, né? Sim. É. A Belinda até solta ali um shadezinha pra ele, né? Nossa, planeta dos incels. Sim. Eu achei Nossa, mano, a Belinda tem uns engraçadíssimo. comentários muito engraçados. Diva, assim, É, esse é, tonzinho áspero, assim, meio sarcástico dela, eu achei perfeito, assim. Continuar assim pro sim. resto da temporada, eu vou amar, amar, amar. Tem potencial de ser uma boa relação com o 15º, bom contato. Diferente com a Ruby, que a Ruby eu senti que ela É, era muito passiva, né, de certa forma. eu acho que ela vai ser um bom contraponto com o Doutor, eu acho que vai ser muito bom. Coisa que eu senti muito no começo desse episódio, uma vibe bem Douglas Adams, né? Era uma coisa que o Douglas Adams escreveria. Toda aquela parte aí, Sim, aquela sequência do robôs matando o gato, ela conversando com os robôs, ela falando com a senhora Ford, tá ligado? Nossa, é uma vibe bem Douglas Adams aquele começo. a coisa da ruptura também eu acho muito Douglas Adams, né? Que um chega antes, que depois o outro chega depois, e aí acontece isso, e aí Sim, pega uma coisa, aí coloca o mesmo objeto no mesmo lugar duas vezes, e não sei o quê. Essas coisas bem malucas, bem doidas, assim, é bem Douglas Adams mesmo. sim. Um comentário teu, Ritinha. Né? Foi bem interessante esse acontecimento da ruptura do tempo. Eu gostei como foi dando, assim. É meio confuso, mas eu acho que vai ser, vai ser mais explorado mais na frente, eu espero. Uhum. Eu acho que vai ser uma coisa que vai ser construída durante a temporada. Uma coisa que me pegou, né, nesse negócio da ruptura do tempo ah, o comentário da Belinda, né? Eles falam que eles vão quicando até chegar na Terra. Foi engraçado. Ó, um bagulho que eu gostei foi aquele robô limpa-limpa que tem, aquele robozinho. Sim, Ele é muito carismático, ele podia ter virado um K9, né? A Belinda tá eu ali achei, todo, oi, amiguinho. eu achei que o doutor ia pegar ele, não achei que o doutor ia deixar ele lá. Porque ele ficou, ele é tão fofinho, tão O K9 é a bonitinho. mesma fita. O K9 é a mesma coisa. A Lila e o quarto doutor vão parar num planeta lá. O homem lá no final, pega aí esse cachorro, eu não posso levar pra Terra. Aí eles adotam o K9, tá ligado? Poderia ter sido a mesma coisa. Mas aquela galera lá do bagulho, pega esse robô limpa-limpa pra vocês, ajudar durante a jornada. Poderia ter virado o novo K9, mas o Rusty Davis não é tão genial assim. Infelizmente, perdemos aí um cachorrinho, um robô aí, Possibilidade de ter o robô infelizmente. limpa-limpa. Uma coisa que eu achei, Demota, é que o ritmo do episódio foi muito bom, né? São quase aí 50 minutos, mas eles passam assim como se eles fossem 20. Eu vi um pouco do pessoal falando que achou muito rápido esse episódio. Algumas pessoas que achou meio bagunçado, achou as trilhas sonoras meio bagunçado o episódio. Eu, particularmente, o que eu achei? Ele tem um fator que realmente é rápido, que nem alguns desses episódios dessa nova era. Só que eu achei que ele foi um pouco mais consolidado, ele conseguiu construir um pouco melhor a narrativa do que outros episódios, como por exemplo Space Babies. Space Babies é uma bagunça, assim, tá ligado? Eu senti que esse episódio conseguiu construir mais na proposta do que ele se deu a ter, tá ligado? Eu acho que ele tem um ritmo bonzinho, assim, né? Porque eu tô pensando assim que o que ficou mais deixado de lado vai ser explicado depois. E talvez assim, Sim, no final de temporada eu perceba que tem algumas brechas, né? Mas até o momento foi um episódio muito bom. sim. Um bagulho, é só um comentário rápido. Eu achei os cobertores raio-x muito legal. Foi uma ideia, uma sacada legal do T. Davis. Sim, né? Ele puxando ali, mostrando que ele tem dois corações pra Belinda, achei bem É, legal. e o doutor lacrando, né? Vou falar que o doutor a lacração dele falando para a Berlinda que você quer comparar um corpo com o outro quando ela fala sobre qual é melhor do lado dos belindianos lá ou se é dos seres humanos, o órgão lá. Sim, O ele. doutor lacrando. Olha Começou a isso. lacração. A cultura woke tomando conta do Doctor Who. Que isso? Começou a lacração. De novo lá. Então, é interessante que a resolução do episódio tipo, eles resolvem uma fratura no tempo com uma fratura no tempo, né? Eles colocam aí os É, objetos duplicados
E aí juntam eles aí. Nossa, essa cena foi muito Evangelion, mano. É toda bagunçada, psicodélica. Eu acho que foi um dos momentos mais Evangelions de Doctor Who. Ainda não cheguei ali nessa parte de Evangelho, calma. Já fica aí o aviso. Ok, eu achei muito maneiro, né? E quando tudo se resolve, né? Tá tudo. Eles resolvem lá, né? A galera vai. Os robôs não estão mais sendo controlados, eles vão reconstruir o planeta junto das pessoas, então tá todo mundo em harmonia. E aí a Belinda resolve, né, falar pro doutor que ela quer ir pra casa, né? Que ela não quer ficar ali com ele, porque ele é muito perigoso e tudo mais. Só que o doutor não consegue ir pra Terra. Ele fica em um caminho entre, né, o planeta que tem o nome da Belinda e a Terra. Ele não consegue ir pra Terra. Ele tenta e assim, eles saíram de lá no dia 24 de maio. Eles não conseguem voltar pro dia 24 de maio, né? Fato curioso: 24 de maio é o dia do lançamento do penúltimo episódio dessa temporada. Fiquem de Olha olho. só. É o episódio 7, que é alguma coisa dos sonhos, né? Eu acho que é mundo dos pedidos. Uma coisa assim. É o penúltimo episódio dessa temporada. Então, vai ser o T. Davis conectando o finale com a vida real do acontecimento, com o lançamento de estreia do episódio. Vai ser bem interessante isso aí. Então, né, o que será que aconteceu com a Terra, né, Leandro? Porque depois a Mano, gente vê vários destroços da Terra, Torre Eiffel e Estátua da Liberdade, tudo quebrado. agora é um momento de teorias, né? Que a gente pode teorizar. Mano, provavelmente vai estar ligado com o vilão final dessa temporada, que pelo jeito vai ser uma entidade, talvez, né? Uma entidade que está, primeiramente, afastando a tarde da Terra, tá atrapalhando a volta do Doutor. E qual entidade pode ser essa, tá ligado? Mano, eu tenho uma teoria. Eu vi um pessoal comentando antes da temporada e depois desse episódio eu comecei a ter um pouco de fé. E, mano, essa capacidade de controlar a tarde, tá ligado? Assim, a distância, era uma coisa que o Sutek fazia, né? O Sutek fazia, mas o Sutek foi de Fs. Eu tenho a teoria que o Sutek pode estar vivo, duplicou o Sutek por causa do 14º, mas eu não vou por essa linha, não. Um bagulho que eu acredito. Mano, talvez um outro Senhor do Tempo poderia estar controlando a tarde de distância. Temos apenas outros dois Senhores do Tempo que poderiam estar fazendo isso. Talvez Arane, né? Mas Arane não chega a ser uma entidade cósmica. E eu só tenho um Senhor do Tempo que eu apostaria que talvez poderia estar nesse finale. Seria grandioso se tivesse. E seria muito interessante. Ter Ômega. Talvez o Ômega possa estar envolvido nisso aí. Seria muito legal, mas eu duvido que seja. Por que ele? Eu acho que. Porque eu acho que é muito uau, assim. Eu não acho que ele vai. Que o Nintendo vai fazer algo tão uau, mas eu gostaria muito que fosse o Ômega. Eu Eu gosto muito se acredito ele que caberia colocasse o o Ômega. Ômega. Ainda é que eu acho que é mais essa relação de tempo. Eu tenho outras apostas que eu acho que o T. Davis tem essa tendência a sempre fazer uma temporada que o finale seja mais grandioso que o anterior. E, mano, a temporada anterior foi o Sutek, foi o Deus da Morte. Quem pode chegar aos pés do Sutek, tá ligado? Quando passar ele. Assim, da série clássica, eu só tenho algumas apostas. Talvez. Eu tenho algumas teorias aqui, ou talvez. Ou o Azal, tá ligado? Quem é o Azal, né, Ritinha? Era do terceiro doutor. E The Demons. Talvez poderia Sim. ser o Azal. Talvez, da era do sétimo doutor, os deuses do Ragnarok. Ou talvez o Ferric. Mas eu acho que o Ferric não encaixaria tão bem, porque tem toda uma vibe vampírica. Então talvez os deuses de Ragnarok. Mas eu não sei se eles estariam nisso aqui. Então, mano, eu apostaria no Ômega, apesar do Ômega canonicamente estar morto, mas Doctor Who, ninguém morre. Então, não sei. É uma temporada que a gente vai ter que construir teorias. E o que eu acho que é interessante, né? O próximo episódio é o Lux, né? E ele vai ser meio que o Devil Shorts da temporada. E o que foi na temporada passada, né? Devil Shorts, ele deu uma grande cliffhanger não, é um foreshadow que, tipo, ele faz referência direta a Pillars of Mars, né? Aquela cena que o Doutor... ele faz referência ao quarto Doutor, né? A Pillars of Mars, com a Sarah Jane. E, tipo, ele já tava dando ali um indício que seria o Sutek, o vilão da temporada, né? Talvez a gente deva Sim. ficar de olho em Lux,
talvez o T. Dave volta a repetir, faça alguma referência a algum arco da série clássica e dê indício do que seria o vilão dessa temporada. É, né? A gente tem que ficar atento aí pra ver quais referências ele vai mandar. Mas eu acho que ele não vai fazer ser tão simples quanto foi na outra. Acho que ele vai colocar Talvez ele não assim deixe algumas tão na pistas cara. falsas pra enganar. Mas algumas das teorias que eu tenho, né? Eu tenho uma teoria que no episódio Tellwell, que é o terceiro episódio, talvez apareça algum vilão da série clássica, como aquela aranha. E quais são minhas apostas? Ou a entidade chamada Animus, que é uma entidade alienígena que aparece no planeta Vortis na série clássica, no arco Web Planet. Eu acho que poderia encaixar, já que o T. Davis e a temporada se vendeu com uma temporada cheia de entidades cósmicas, né? E eu acho que poderia encaixar ou a aranha do finale da era do Terceiro Doutor. E outra teoria minha, que o pessoal está teorizando muito também, é que o episódio Lucky Day poderia muito bem, provavelmente vai ter os Autons. E eu acho que poderia caber a consciência Nesté, né? Já que vai ter os Autons. E o que o pessoal está teorizando isso é que tem uma imagem que aparece a Ruby, e a Ruby ela tá tipo com as manchas verdes. É uma coisa que os Autons eles meio que deixam na série clássica, as pessoas com as manchas verdes. E tem uma cena com o 15º Doutor segurando um frasquinho, como se parecesse aquele negócio que é o antiplástico, né? Então tem o pessoal teorizando que provavelmente o Luke Day vai ter os altos e logo caberia a consciência Nesté. Fora isso, eu não tenho muitas outras teorias. Tem o negócio da Senhora Fortes, né? Que tá todo mundo teorizando que talvez ela seja uma entidade cósmica. Tem muita gente chutando Narani, né? E tem a galera que falando que pode ser a Romana também, por causa da roupa que ela aparece no Empire of Death. Mas, fora isso, eu acho que é só isso que eu tenho de teorias. Tem o pessoal também falando que a Berlinda é a Susa, né, pra variar. E é isso. Já é demais. Bom, então eu acho que foi isso, né? O vídeo. Expectativas, Ritinha, para o próximo episódio. Ah, eu tô animada, né? Vai ter uma coisa ali, um vilão de animação, né? Eles vão estar ali, acho que Desenho, anos 60 ou é 70? Não sei. eu Ou é não anos. lembro. Eu acho que era os 80, não? É que eu não tô lembrando direito das roupas. Se eu lembrar das roupas, eu consigo saber qual é a O época. doutor tá tipo de azul usando uma gravata vermelha. É, Com a mas gravata borboleta. não, eu tô falando das mulheres, que aí é mais fácil. Que dos A homens Berlim tá não. usando um vestido. Uau, que diferente, né? Nunca isso aconteceu em épocas anteriores. Aí eu vou sair Mas, desse é canal bom, aqui. enfim, mas calma, cara, é assim que a gente se comunica, ei. Eu acho que vai ser muito legal o próximo episódio. Tô Gostei lá do ansioso. teaserzinho que teve. Eu acho que vai ser até melhor do que esse, talvez. Ó, uma pergunta antes de a gente finalizar. Ah, é, Revolution, Revolution of Robots foi melhor do que Space Babies. Isso é uma afirmação que eu tô falando, né? É uma Sim, sim, afirmação. Você acha sim. que Lux vai ser melhor que Devil Short? Pô, vai ser difícil. Porque Devil É, Short não é. é? Nossa, só aquela introdução ali, o maestro ali colocando. Tudududum, taradadam, Sim. taradadadadadadadadam. Não, Já e outra é, coisa. nossa, épico. Não, e outra coisa. Tu acha que eu não lembro o nome essa entidade de desenho. Eu acho que ele é do panteão do Toymaker também, assim a- como era o maestro. Toy Make de novo eu ia achar meio chato. É porque o Toymaker deu a entender que ele tem um panteão gigante, né? E até agora só foi o maestro que apareceu. Sim, mas não sei. Não sei se vai ser esse. Acho que ele É. deixaria mais lá pro Deixe, meio ali. deixe nos comentários, nossos caros ouvintes, o que vocês acham. Esse foi o nosso vídeo falando sobre nossa review sobre o episódio Revolution of Robots. E agora, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com o seu amigo Ruvian que você acha que vai gostar. Segue nossos parceiros Veste de Luxo, segue meu Instagram Liamota. E é isso, seu jabá, Ritinha. É, eu não tenho nada, só meu Letterboxd, que é de uva. É isso aí, um beijo e Jerônimo! Falou, Zi!